Neste mês de setembro, nós escolhemos como título para nossa série de mensagens, Primavera da Alma. O mês de setembro é um mês que marca a chegada da primavera. E ela está a bater nas portas amanhã, na parte da tarde. Nós já estaremos entrando nesse novo ciclo das estações do ano, a primavera. E a primavera é uma estação conhecida pela um momento de restauração, de trazer alívio para um tempo de seca. Eu já vim agora lá de Vinhedo e os ventos fortes e a chuva já começou por lá e a gente está na expectativa de muita chuva nos próximos dias. Chuva que nós estamos precisando, tão necessária. E isso é um pouco dos sinais que da mudança das estações, e assim também como nós estamos ansiando por essa chuva que molha a nossa terra, nós também, como pessoas que somos emocionalmente, também precisamos dessa chuva, desse mover de Deus sobre nós, como uma chuva que também alcance os nossos corações ressequidos pelas lutas do dia a dia, pelas angústias que vamos vivendo, por feridas que vão nos tomando, por coisas, enfim, que vão tirando a nossa paz. E nós vivemos, é fato, um momento de muitas pressões emocionais. E setembro, inclusive, é lembrado no Brasil como o mês de prevenção ao suicídio. É conhecido como Setembro Amarelo. E nesta semana, nós vamos então falar um pouco mais sobre essa primavera da alma. E o título da mensagem de hoje, ela expressa o dia de hoje, 21 de setembro, o dia da árvore. Quem aqui não lembra quando estava na educação infantil, que fazia vários desenhos sobre árvore, pintava as árvores. Árvores hoje que são tão necessárias para as nossas vidas. Se você não sabe disso, mas as florestas, elas são essenciais para a formação de chuvas. Quanto menos florestas nós tivermos em nosso território nacional, menos chuvas nós teremos. Eu já falei sobre isso outras vezes, mas não custa falar de novo. Nós estamos chegando num limite de devastação da Amazônia, que se passar desse ponto, vai acontecer uma tragédia ambiental, pois a chuva que cai no Pantanal é a chuva necessária para alimentar todos os rios que chegam para a região norte e a região sul. Se você não sabe nada sobre geografia, comece a estudar e vê aonde nascem os grandes rios. As nascentes estão no centro-oeste. E se não chover no centro-oeste, nós não teremos água para os próximos anos, para a posteridade. E isso tem tudo a ver com o devastamento das florestas no nosso país. Mas hoje eu não vou falar sobre isso. Isso aqui fica só um medinho para dar em vocês. Mas eu quero falar mais hoje sobre essa expressão que nós encontramos na Bíblia, que é chamada de árvore da vida. Está mudando? Não. Agora mudou. Árvore de vida. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigo, ele trouxe uma exposição onde ele trata desse tema da árvore da vida desde a sua primeira descrição lá no Gênesis, como essa árvore até vai, de alguma maneira, se revelar ao longo das Escrituras, até que nós chegamos no Apocalipse, no último capítulo 22, e quem está lá no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse? A árvore da vida. Então essa árvore, ela tem alguma importância, nós não podemos de alguma maneira ignorá-la. Em toda a Bíblia, a árvore da vida, ela aparece sempre como um símbolo de plenitude, comunhão com Deus e saúde integral. Em Gênesis, ela estava no jardim do Éden como uma expressão do cuidado de Deus. E lá em Apocalipse, no capítulo 22, a árvore da vida volta a aparecer como uma promessa eterna para aqueles que permanecem fiéis. Mas hoje nós vamos destacar 4 aparições dessa expressão árvore, e aí no
no livro de Provérbios, a expressão é árvore de vida, que nós vamos encontrar no livro de Provérbios, onde sabedoria bíblica nos ensina que em nossa vida cotidiana nós podemos experimentar dessa árvore de vida na nossa vida emocional, espiritual e relacional. E provavelmente não tenhamos aqui uma alusão específica à árvore da vida lá de Gênesis capítulo 9, mas Salomão, que escreveu Provérbios, ele conhecia essa árvore da vida revelada em Gênesis. E a árvore florescente, ela é sempre uma figura comum na literatura da época, para indicar bênçãos contínuas. E a metáfora usada por Salomão é usada em 4 versículos diferentes do texto. Muda lá para mim. Provérbios 3:18, Provérbios 11:30, Provérbios 13:12 e Provérbios 15:4. Nós vamos ver esses 4 aparições, esses 4 versículos a partir de agora. Abra sua Bíblia, então, lá no livro de Provérbios, onde nós vamos ver o primeiro versículo. Provérbios, capítulo 3, verso 18. Esse livro de Provérbios, pode mudar para mim, por favor? O primeiro vai falar da árvore de vida e a sabedoria. Acharam? Provérbios capítulo 3, verso 18. Eu vou ler numa versão NVT, talvez a versão de vocês seja um pouco diferente, mas eu vou colocar inclusive aqui na tela, pode passar o próximo slide para mim. Ali está, você pode acompanhar também. Diz assim: a sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Vou ler de novo. A sabedoria é árvore de vida para quem dela toma posse. Felizes os que se apegam a ela com firmeza. Vida, mais do que a árvore agora, mas a palavra vida é uma palavra que ela está extremamente ligada a Deus. Quem ouviu hoje a mensagem do Rodrigo, quando fala que no jardim havia 2 árvores, uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas havia uma árvore que era a árvore da vida. E essa árvore da vida, ela era a fonte do relacionamento com Deus. O dia em que Adão e Eva escolheram comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa árvore da vida foi retirada. E que fez que isso é uma metáfora de que a relação com Deus foi cortada. Então, quando a gente ouve essa expressão árvore de vida, mais do que focar na árvore, agora eu queria que você entendesse que vida é estar relacionado com está ligado a essa relação com Deus. E a interrupção desse relacionamento com Deus tem um nome: morte. Morte é exatamente essa corte na relação com Deus. E o que agora a gente está entendendo no livro de sabedoria? A sabedoria é a árvore da vida. Opa, então parece que tem um jeito de voltar a se relacionar com Deus. Há uma maneira, e aqui nós temos que lembrar que nós estamos lendo Provérbios. Provérbios é um texto escrito antes da revelação do Messias. Então aqui, Provérbios, o autor, ele está falando da sabedoria, a árvore da vida. Nós hoje já entendemos que essa árvore da vida é Jesus. E Jesus se manifesta até em metáforas falando que Ele é a fonte da vida, que Ele é a videira verdadeira. Ele deixa claro que Ele é a fonte da vida, mas a gente precisa entender o contexto. E o que nós vamos entender a partir de Provérbios é que a sabedoria, essa árvore da vida, ela está ligada a esse relacionamento com Deus. Salomão nos lembra que a verdadeira sabedoria, ela não é apenas intelectual, mas é prática, aplicada ao coração. Quem abraça a sabedoria encontra equilíbrio, sentido e direção na vida. A palavra sabedoria é uma palavra que está tão desgastada que ela já se perdeu ao longo do tempo. E a gente precisa saber entender o que significa sabedoria. Sabedoria, no texto bíblico, está ligado com a ideia de entender a mente de Deus. É você saber pensar como Deus pensa. Olha só que curioso.
Quando você fala para o seu filho assim, sabedoria, o que você está querendo dizer para ele assim? Tem bom senso, né? Toma cuidado, pensa 2 vezes, mas acima de tudo, você está falando assim, pense como Deus gostaria que você pensasse. E há uma maneira de nós nos alimentarmos dessa sabedoria. Quantas pessoas hoje se sentem perdidas porque buscam respostas apenas no imediatismo, nos prazeres, e esquece que nós temos uma fonte de sabedoria nas nossas mãos. Não falo somente de provérbios, mas toda a revelação, a palavra é fonte de vida. Se você ler o Salmo 119, cada versículo do Salmo 119, e se você é velho de igreja, você sabe que é o capítulo mais comprido da Bíblia, cada versículo é uma alusão ao texto bíblico. O mais conhecido do Salmo 119 é o 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela é fonte de sabedoria. Em momentos que nós estamos angustiados, em momentos que estamos tristes, que estamos de alguma maneira pressionados, nós precisamos aprender a buscar a Deus, e a buscar a sua sabedoria, e a buscar nas Escrituras. O próprio livro de Provérbios é um livro extremamente prático, que nos ajuda nesse sentido. E nós precisamos buscar essa palavra. O texto deixa isso bem claro. Quem dela toma posse é uma pessoa feliz. E feliz aqui não é essa felicidade que a gente entende hoje. Tem a ver com um contentamento, com uma plenitude, uma paz que excede todo entendimento. É que mesmo quando as coisas não funcionam como a gente acha que deveria funcionar, a gente está bem, a gente tem uma serenidade, porque a gente entende, a gente tem a sabedoria de discernir as coisas. Nós vivemos dentro de um contexto, e eu conversei essa semana com um executivo, um ex-executivo, porque ele estava aposentado, mas ele foi vice-presidente de uma grande empresa de telefonia. E conversando com ele falando lá várias coisas, ele falou para mim assim, Fábio, você sabia que a cada 4 anos o mundo muda? E nós precisamos nos adaptar a cada 4 anos? Que aquilo que você propôs para a igreja há 4 anos atrás não funciona mais. E isso é assustador. Muitas vezes a gente não tem noção disso, mas a gente hoje se sente inadequado, a gente acha que as coisas não funcionam, porque na verdade elas não funcionam mesmo. Porque mudou. Eu falei da inteligência artificial, especialistas estão dizendo que o impacto da inteligência artificial no nosso mundo vai ser semelhante ao desenvolvimento da prensa por Gutenberg. Vai ter uma nova revolução. E se pensar bem, há 4 anos atrás, ninguém sabia que isso existia. Então, a gente vive agora um momento de muitas mudanças. E toda mudança gera desconforto. Porque nós, seres humanos, nós queremos o quê? Estabilidade. Nós queremos ter paz. Só que o mundo hoje não faz isso. É um presidente lá invocado que começa a falar umas coisas, é outro que manda o exército não sei para onde, outro que manda... E aí as coisas vão acontecendo e as coisas vão... Parece que a panela vai esquentando. E nós precisamos entender que nós não vamos achar em nenhum outro lugar paz, a não ser em Deus, ou buscando encontrar nas Escrituras a sabedoria que vai nos trazer o sustento para as nossas vidas. Então, esse primeiro versículo, ele pode nos ajudar a ter algumas práticas para a nossa vida emocional. Primeiro, busque diariamente essa sabedoria através da leitura da Bíblia. Se você não está fazendo um devocional, faça. E eu vou dizer o seguinte, comece o seu dia com um devocional. Não precisa acordar antes de escovar o dente. Não, pode tomar um bom banho, né? Pode tomar um bom café da manhã. Mas separa um primeiro momento do seu dia, antes de você sair correndo atrás das coisas. Tenha um tempo para ficar perto do Senhor das coisas. Nem que sejam
usando um aplicativo que você entra lá, que ele já te dá o versículo. E ele não só te dá o versículo, mas ele escolhe uma pessoa para falar desse versículo para você. Invista no mínimo 5 minutos, faça uma oração, coloque-se diante do Senhor, alinha o seu coração com o coração de Deus. Busca essa sabedoria, esse conhecimento na fonte da árvore. Pratique momentos de silêncio e oração para ouvir o que Deus tem a ensinar. Nas Escrituras tem uma história de Elias, em que Elias já tinha sido usado por Deus para matar aqueles profetas de Baal. Mas aquilo gera nele um gasto de energia tão grande que ele fica estafado. É o que a gente chama hoje de um burnout. Ele tem um burnout, Elias. Deus leva ele para um lugar no deserto, dá para ele comida, faz ele dormir. Olha só, faz ele descansar. E aí chega um momento em que assim acontece assim, um raio. Diz que um raio atinge lá a região, mas Deus não estava no raio. Um vento forte aparece, mas Deus não estava no vento forte. E de repente um sussurro, assim, um vento, uma brisa, surgiu. E o Espírito de Deus estava nessa brisa. Isso significa o quê? Que a gente precisa sossegar o nosso coração. Tem muita gente falando muito alto, tem muita coisa que grita nos nossos ouvidos. E a gente precisa abaixar o volume dessas coisas, para que Deus não grita. Deus não vai falar mais alto que qualquer outra coisa. Jesus é um cavalheiro. Ele não é o bope que invade a sua casa. Ele diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. Mas a gente não está ouvindo Jesus batendo na porta, porque tem tanta coisa. A música no nosso coração está tão alto que a gente não está ouvindo. E a gente precisa, às vezes, dar uma desintoxicada. Diminuir a velocidade. Antes de tomar decisões, respire, ore, pergunte. Uma coisa que eu fico vendo assim, é o imediatismo que existe hoje. A gente recebe um WhatsApp, parece que a gente tem que responder na hora. Vamos fazer a campanha de que você pode esperar 30 minutos para responder um WhatsApp. 30 minutos para você pensar sobre aquilo, para você ver se aquilo realmente precisa ser respondido. Antigamente, tinha um protocolo que faz assim, mandava o e-mail e o protocolo dizia assim, que você tem um dia para responder o e-mail. Não é deselegante responder o e-mail no dia seguinte. Mas agora parece que o WhatsApp, parece que você tem que responder na hora. Ainda que a pessoa vê lá o azulzinho, fala assim, mas por que ele não me responde? Né? Temos que, calma. A gente está fazendo as coisas de uma maneira muito acelerada. Nós podemos fazer de uma maneira mais serena. Assim você estará regando a árvore da vida que está dentro de você. O segundo versículo é Provérbios 11:30. Próximo slide. É a árvore da vida e o fruto do justo. Olha que interessante. Ele está em Provérbios 11:30. Abra a sua Bíblia, então continua lá, vai mais para frente. 11:30. O que diz o versículo? O fruto do justo, vou ler aqui na Bíblia. O fruto do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. O fruto do justo é árvore de vida. O sábio conquista pessoas. Aqui nós vemos a árvore como uma imagem de influência. Uma árvore não se alimenta apenas de si mesma. Ela dá frutos, sombra e abrigo. Assim também deve ser a vida de quem caminha com Deus. Abençoar, consolar e encorajar outros. Nesse contexto do Setembro Amarelo, essa é uma palavra urgente. Muitas pessoas ao nosso redor estão sofrendo em silêncio. E uma palavra de encorajamento, um gesto de amor, uma escuta atenta, pode salvar uma vida. Pois o fruto do justo é a árvore da vida. Quem é o justo? Todos os crentes em Cristo Jesus. Se somos crentes em Cristo Jesus, nós podemos frutificar, fruto do Espírito, que está lá no Novo Testamento. Paz, alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. E nós precisamos, e esse fruto, se a gente juntar aqui, com a metáfora da videira,
metáfora da videira diz que nós somos os ramos. E que a árvore, a videira, é Jesus. Mas essa videira, ela produz frutos. Só que os ramos, eles não se alimentam dos frutos. Ramos se alimentam da videira. Na árvore da vida, nós não nos alimentamos dos frutos, nós nos alimentamos da árvore. Ela é a nossa fonte de vida, de plenitude, é o próprio Cristo. Mas e os frutos? Os frutos é para alimentar outros. É para que outros experimentem, possam ser abençoados pela aquilo que eu produzo em Cristo Jesus. A pergunta que eu faço é: quais são os frutos que você tem frutificado? O que tem hoje sido algo que você pode usar para abençoar, consolar e encorajar os outros? Nós também vivemos dentro de um ambiente de muito individualismo, de muita competição, onde a gente precisa ser o primeiro, onde a gente precisa estar sempre na frente, passando por outros, mas a palavra de Deus também diz que nós precisamos aprender a amar uns aos outros, suportar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Inclusive vai ser lançado um livro, quem conhece aqui o Ranieri Costa, ele vai lançar um livro chamado Uns aos Outros. Pastor, junto com o Cacau Marques, lá em Nova Odessa, onde ele traz no livro, todas as vezes que aparece no texto do Novo Testamento, a expressão uns aos outros. E uns aos outros é esse fruto que nós repartimos. E qual que é a aplicação prática para nós na nossa vida emocional? A partir desse versículo de Provérbios 11:30. Seja intencional em oferecer palavras de vida a quem está ao seu redor. Em momentos de tensão, de dor, de nervoso, a gente já manda na medalhinha. E às vezes a gente fala coisas que a gente não devia falar. Em vez de abençoar, a gente amaldiçoa. E nós precisamos usar as palavras da nossa boca para oferecer palavras de vida a quem está ao nosso redor. Pergunte mais, julgue menos, escute com empatia. A gente está sempre pronto para julgar as pessoas. A gente já viu alguém lá pisando na bola, a gente já tem uma sentença para a pessoa. Mal conhece a história dela, nem sabe por que aquilo está acontecendo. Compartilhe a sua fé, porque o Evangelho é fruto que gera vida. Lembre-se, você pode ser a árvore que alguém precisa para descansar em sua sombra. Olha que bonito isso. A gente sempre está esperando que alguém faça algo por nós, mas imagina você, que você pode fazer algo por alguém. Aquilo que você tem é suficiente, até mais do que aquilo que a outra pessoa tem, e você pode oferecer algo para essa pessoa. Vamos olhar o terceiro versículo, que está em Provérbios, capítulo 13, verso 12. Aí nós vamos ver que o sábio vai falar sobre a árvore da vida e a esperança realizada. Provérbios capítulo 13, verso 12, diz assim: a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o sonho realizado é árvore de vida. Esse texto é até mais conhecido, porque a gente foca muito na primeira parte, na esperança adiada, que faz o coração adoecer. Aqui a sabedoria bíblica toca em uma ferida real, na frustração e na ansiedade. Quem nunca experimentou esperar por algo que nunca chegou? A demora pode gerar, sim, um adoecimento emocional. Quantas pessoas entram em depressão porque perderam a esperança? E o texto nos lembra que quando a esperança se realiza, a vida floresce como uma árvore cheia de frutos. A gente tem uma videira plantada aqui atrás. E todo ano, eu ou alguém aqui da igreja poda essa árvore, essa videira, para que ela possa, agora na época da primavera, ela brote porque toda videira, quando brota, ela já brota já com os cachinhos pequenininhos.
Só que dessa vez nós decidimos que um jardineiro ia fazer isso. Eu não sei o que esse jardineiro fez, mas a videira não brotava. A videira tinha sido podada em junho. Passou julho, passou agosto, e essa videira, eu já estava até ungindo a videira, jogando óleo nela. Eu falei assim, pronto, a videira morreu. Mataram a videira. Aí eu falava para o zelador, seu Paulo, você está jogando água na videira? Estou jogando. Não, joga todo dia. Aí a outra, eu joguei de manhã. Você acha que eu devo jogar? Joga também, joga no final da tarde. Aí vai morrer afogado agora, né? Mas nada. Aí esse começo de mês, nessa semana, começo do mês, começou a aparecer os primeiros brotinhos. Isso me trouxe um alívio. Ufa, não matamos a videira. Mas eu penso muito que é isso exatamente que acontece conosco. Nós ficamos numa expectativa de algo que nós queremos, que nós ansiamos, mas parece que a coisa não vem. E a gente começa a ficar desesperado, a gente começa a achar que alguma coisa que a gente fez é errado, quando na verdade, em alguns momentos, não aconteceu nada de errado. É um Deus que está respondendo, não com sim, nem com não, mas com espera. E a gente precisa aprender a esperar. Aprender a esperar. E às vezes o que é mais difícil hoje é a gente esperar. Até pela ansiedade, pela velocidade que o mundo tem. A gente, acabei de falar, a gente nem consegue aguentar esperar alguém responder o WhatsApp. E a nossa esperança, ela não deve estar apenas nas conquistas materiais, até visíveis, planos pessoais, mas em Cristo, que é fiel. Até escrevi uma devocional, que eu tirei uma fotinho lá do brotinho, e eu tinha ouvido essa história do executivo que falou que o mundo muda a cada 4 anos, e eu fiquei pensando assim, que bom que Jesus não muda. Passa ano, vem ano, passa sol, passa chuva, passa inverno, passa primavera, mas Jesus não muda. E a gente precisa confiar nesse Deus que não muda. Nossa esperança não está nas coisas que nós vemos, mas naquilo que a gente espera. Ele pode até não atender no nosso tempo, mas ele sempre vai responder no tempo certo. Que aplicação prática nós podemos ter para a nossa vida emocional? 3 coisas. Primeiro, alimente pequenas esperanças. Celebre pequenas conquistas do dia a dia. A gente fica esperando alguma coisa grande acontecer e a gente esquece das coisas pequenas que acontecem no nosso dia a dia. Pequenos livramentos, situações que acontecem que trazem aquela alegria ali, mas são coisas que a gente precisa se alimentar disso. A gente fica esperando grandes acontecimentos, de novo, e a gente esquece as coisas pequenas que Deus está fazendo no dia a dia. Coloque suas expectativas diante de Deus, lembrando que Ele tem o controle do futuro. E se você está tão angustiado assim, briga com Deus. Briga, fala alto com Ele, não tenha medo. E eu tenho certeza que você vai ouvir Deus falar com você. Por último, caminhe com pessoas que lembrem da fidelidade de Deus quando a sua esperança enfraquecer. Eu já falei isso, que eu conheço um pastor que é amigo meu, ele fala assim, às vezes eu estou tão cansado, tão assim, esgotado, que eu não consigo nem ler a Bíblia. Mas aí eu procuro quem está lendo a Bíblia e ouço quem está lendo a Bíblia. É isso aí. Ele vai lá, procura lá um bom pregador lá na internet, no YouTube, e ouve uma boa pregação. Às vezes a gente está tão seco, a gente está tão assim, angustiado, abatido, aí a gente vai lá e entra na Netflix. Aí vai assistir lá um filme de terror. Adianta alguma coisa? Você está só cavando mais. Nessas horas a gente precisa de luz. Que nem assim, sai das sombras, se expõe à luz, ouve alguém, ouve uma mensagem, procura algo que alguém fale,
que conhece a fidelidade de Deus quando a sua esperança enfraquecer. Vamos para o último versículo, que é o versículo que está em Provérbios capítulo 15. É a árvore da vida e a língua que acalma. Olha só que interessante, hein? Provérbios 15, 4. Provérbios 15, 4 é a última aparição da expressão árvore de vida. Diz assim: palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Vou ler de novo. Palavras suaves são árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. Palavras têm poder. Uma palavra de amor pode curar, mas uma palavra dura pode destruir o espírito de alguém. Quantas cicatrizes emocionais existem por causa de palavras malditas, ditas sem cuidado? E eu tenho certeza que você já viveu alguma experiência ruim como essa. Palavras que alguém proferiu contra você e você guardou aquilo e tornou aquilo uma verdade no seu coração, uma crença. E isso se torna uma cicatriz emocional. E no contexto que nós estamos, de buscar a nossa saúde emocional, nós devemos lembrar que as nossas palavras podem ser literalmente um sopro de vida ou um peso de morte para quem está fragilizado. Nós precisamos tirar da nossa boca palavras que evocam mal e colocar na nossa boca palavras que falem de vida. Que aplicações práticas nós vamos ter para isso? Escolha sempre palavras que tragam paz. Ah, mas no momento de grande tensão, eu não consigo. Então não fala nada. Porque também tem um outro provérbio que diz assim: o tolo de boca fechada se passa como sábio. Esses dias, tanto que eu falo isso lá, outro dia o Henrique repetiu para mim. Ele falou: pai, né? Porque eu falei assim de alguém que falou uma grande bobagem e ele repetiu o provérbio. É isso aí, o tolo de boca fechada se passa como sábio. Então, né? Aquilo que você já aprendeu também, assim, a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Né? E a gente precisa aplicar essa realidade. Evite crítica destrutiva, substitua por encorajamento. Procure, mesmo em momentos difíceis, mas procure encorajar em vez de destruir. Use a sua voz para abençoar e não para ferir. E antes de falar, pergunte-se: o que eu vou dizer vai curar ou vai ferir? Nós, principalmente nós papais e mamães, a gente tem um poder muito grande sobre os nossos filhos, principalmente num momento de infância, de formação de caráter. E às vezes num momento que a gente está lá todo, né, numa pressão, lá numa angústia, no nervoso, a gente fala lá alguma coisa, e a gente precisa aprender que essas palavras, por mais que elas são às vezes assim algo que a gente fala da boca para fora, literalmente, sem imaginar, isso pode ser acolhido pelos nossos filhos e se torna um câncer no coração dos nossos filhos. Que aplicações práticas a gente pode ter para a nossa vida emocional? Já falei, né? Já falei elas. O que vou dizer que vai curar ou ferir. Então vamos concluir. Conclusão. O que esses 4 versículos eles vão nos ensinar? Vão nos ensinar que a árvore da vida, que está em Provérbios, ela é um convite de Deus, é um convite para que nós aprendamos que a sabedoria pode nos guiar, que o fruto justo pode abençoar outros, que a esperança realizada fortalece o coração e que a palavra mansa cura feridas. E eu queria deixar aqui algumas ações práticas para a gente, nesse fim de inverno, começo de primavera. Hoje é o dia da árvore. Volta um, por favor, lá. Isso. Sabedoria que nos guia, fruto justo que abençoa outros, esperança realizada que fortalece o coração e palavra mansa que
cura feridas. E eu pensei em 4 práticas para esta semana. Pode passar então o próximo slide. Como nós estamos no dia da árvore, plante literalmente uma árvore. Ou uma planta qualquer, depende aí do tamanho, né, da sua habilidade, né, e dos seus recursos. Mas cuide de uma planta como símbolo de um compromisso com a vida. É curioso como você cuidar de um ser vivo muda a sua relação com o Criador. Porque você percebe que você não tem todo o poder, que você precisa da ajuda do Criador. Faça isso. Plante uma árvore ou cuide de uma planta como um símbolo de compromisso com a vida. Envie uma mensagem de encorajamento a alguém que você sabe que está passando por dificuldade. E a gente às vezes lembra de algumas pessoas e passa por a nossa mente assim, mas aí a gente está atarefado e a gente acaba esquecendo. E aí depois alguns dias depois, vem alguma história com aquela pessoa e você pensa assim, eu lembrei dela. Você acha que isso é coincidência? Nós, os filhos de Deus, em nós, somos selados com o Espírito Santo. O Espírito Santo soprou. Ele sopra o nome das pessoas. E nós precisamos ter a disciplina de parar o que a gente está fazendo e mandar uma mensagem. Olha, hoje acordei com o seu nome no meu coração. Não sei o que está acontecendo com você, mas estou orando por você, espero que você tenha um dia de paz. Se tem alguma coisa que eu possa fazer, conta comigo. Envie mensagem de encorajamento. Escreva 3 coisas pelas quais você é grato. E ore agradecendo. A gente agora está num momento em que a ciência evoluiu tanto, que a ciência comprova que um espírito grato faz bem para o corpo físico. Quando nós nos sentimos agradecidos, o nosso corpo traz para substâncias, hormônios, que nos ajudam no nosso metabolismo. E o contrário também, quando a gente está tenso, nervoso, a gente intoxica o nosso organismo. E eu lembro que eu fui num psiquiatra um tempo atrás, até brinquei, até o Jaime brinca comigo. E o psiquiatra era um senhor, um japonês, parecia o seu Miyagi, quem é do meu tempo aqui, que sabe da história do Karate Kid. E aí eu contando das minhas agruras, tudo, que eu estava assim, que ele falou para mim assim, você não está doente, você não está saudável. Ó a sabedoria. Você não está doente, você não está saudável. O que você está comendo? O que você toma no café da manhã? O que você almoça? Eu não vim no nutricionista, eu vim no psiquiatra. Mas o que ele falou? Você está se intoxicando, você está ficando nervoso, está ficando tenso. Aí você se enche de açúcar, come comida gordurosa. Só que isso, você paga um preço. E a história da gratidão também. Olha, eu tenho uma coisa que eu preciso às vezes me controlar. Eu gosto de saber o que está acontecendo. Mas o que está acontecendo, às vezes eu quero saber tudo que está acontecendo até do outro lado do mundo. Aí eu fico ouvindo um monte de notícia. Só que as notícias, 99% delas são sempre ruins. E é muito provável que na minha primeira hora do dia eu já tenha consumido 1 hora de notícia ruim. E o que eu espero que vai acontecer comigo? Já vou sair chateado, já vou estar amaldiçoando a segunda-feira, já vou estar querendo pegar um pastor auxiliar pelo pescoço. E a gente precisa reverter isso. A gente precisa ser grato, agradecer, olhar para as pequenas coisas do dia a dia, tirar essas coisas que vão enchendo a gente de medo, sabe? Essas teorias da conspiração. Se isso é verdade, se isso é mentira, que controle você tem sobre isso? Gente? Vamos parar com isso. Sabe? Vamos dar conta da nossa vida, que já é coisa pra caramba. Ofereça ajuda prática a alguém. Eu esqueci do quarto. Pratique o silêncio antes de reagir. Em uma situação de conflito, escolhendo palavras de paz. Aí eu vou pôr você também agora na briga, Jair.
Eu e o Jaime, nós fazemos parte da quarta terapêutica. E a gente tem aprendido, e eu aprendo com o Jaime, porque a gente às vezes tem um espírito explosivo. E aqui que a gente tem aprendido? Que às vezes a nossa reação, a gente vai se arrepender dela. Então o que a gente tem feito? A gente não faz nada. Porque a gente sabe, se eu reagir, eu vou me arrepender. Por mais razão que a gente tenha. Né? Então o que a gente faz? Dá um passo para trás, né? Deixa a pessoa falando sozinho, se finge de morto. Por quê? Porque a gente percebe que a gente entra numa situação de que a gente vai se arrepender. Então, vamos em situação de conflito, pratique o silêncio antes de reagir. Acho que a gente hoje é muito provocado a ter reações, a ter alguma resposta. Morre alguém não sei aonde, a gente precisa postar alguma coisa. Não sei quem. Nossa, eu pego no pé dos pastores mais novos. Parece que para tudo eles precisam postar alguma coisa. E quando não tinha post, o que fazia então? Não fazia, gente, porque não tinha sentido. E parece que a gente precisa dar uma segurada, praticar o silêncio. E por último, ofereça ajuda prática a alguém. Porque também é fato, sempre existe alguém que está precisando de algo que nós podemos fazer. Seja uma visita, um café, uma oração junto, uma escuta. E aí a ideia da escuta ativa, que você ouve de fato a pessoa, você não só simplesmente fala, oi, tudo bem, e tchau, né? Mas, vamos, senta aqui, vamos falar. E se nós somos crentes em Cristo Jesus, ofereça uma oração. Ore com a pessoa. Ore com o seu filho, ore com o seu marido. Hoje pela manhã, a minha filha está agora 2 semanas fora de casa. Ela tinha um evento muito grande acontecendo agora no domingo em São Paulo, chamado Bio na Rua. Quando o Instituto de Biologia, eles vão para uma praça pública, eles montam lá um stand e eles abrem uma exposição para a população falando sobre biologia. E aí todo evento é uma coisa que traz muito estresse. E ela passou uma semana difícil, eu acho até que ela estava estressada. Eu simplesmente essa manhã falei, Marina, já orei por você hoje. Que você tenha um dia feliz. E que tudo aconteça de uma maneira que as coisas deem certo. Pronto. E às vezes a gente não tem ideia do que uma palavra dessa pode fazer no coração de alguém. No momento de aflição. Eu fiz agora, há um tempo atrás, um curso de liderança avançada aqui em Campinas, no instituto chamado Haggai. E aí a gente fica interno lá, algumas pessoas da igreja fizeram também. A gente fica de quinta até domingo, aprendendo sobre vários conteúdos, tal assim. Mas tem uma hora que eles fazem um exercício que eles falam assim, você vai mandar 5 mensagens para 5 pessoas que de alguma maneira impactaram a sua vida. Você tem essa 1 hora agora do seu dia para você escolher essas pessoas e mandar uma mensagem. E aí eu mandei para algumas pessoas que ao longo da minha história me impactaram, mudaram, fizeram alguma coisa por mim. Foi impressionante receber o retorno dessas pessoas. Uma delas falou assim, e me chama de Fabinho, né? Falou, Fabinho, eu precisava ouvir isso que você falou. Você não imagina o que eu estava vivendo e a sua mensagem foi uma resposta de Deus. A gente não tem noção do que Deus está fazendo. E Deus quer usar nós. Então, vamos, de alguma maneira, também se oferecer como árvore de vida para as pessoas, um pouco de sombra, frutos daquilo que nós temos recebido em Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos, nós vamos orar juntos. Senhor, queremos ser como árvores de vida no meio da cidade, no meio do caos, trazendo sombra, frutos e esperança, ó Pai. Por isso eu peço que o Senhor cure as nossas emoções, fortalece a nossa esperança, guia a nossa língua, ó Pai, e enche-nos da Tua sabedoria. Que nesta primavera da alma possamos florescer em Ti. Em nome de Jesus. Amém.